Só concluindo aquilo que a gente estava falando em relação à pergunta do Matheus. A pergunta do Matheus, assim, ela parece inocente, mas não é, não. Vai dar duas pra montar, não pode. Pode tirar daqui. E Não é tudo, não. vocês podem reparar Deixa. em tudo que envolve energia, vão aparecer algumas, principalmente assim, quando a gente fala de energia eletrostática, energia eletromagnética, né? A gente vai ter uma série de grandezas que elas são representadas, assim, nesse caso explícito, por volt. Linha de transmissão, por exemplo, né? Eu moro numa região aqui que ele passa a linha bem próximo, sabe? E tem marcado ali nas placas, né? Ele tá transferindo a 10 mil volts. Tem lugar que transfere a 20 mil volts. O que é 10 mil volts? O que é 20 mil volts? 10 mil volts, agora que a gente está falando, agora eu sei que volt é potencial eletrostático. E potencial eletrostático está associado a quê? Está associado à energia. Então, quando eu vejo uma placa escrito X volts, significa que tem diferença de potencial e que ele está tendo transmissão de energia. Esse é o ponto. Que é uma coisa que ninguém vai encontrar, você não encontra nada escrito tantos Newton, ou tantos Newton por Coulomb, que é campo. Não tem isso. Mas espera aí. Mas no fio que está transportando energia ali fora, tem força ali naquele fio? O que vocês acham? A corrente seria uma força? Não, a corrente não é. A corrente, ela está relacionada, e isso é uma coisa... eu acho que vocês têm uma disciplina chamada eletricidade aplicada? Tem. Tem. Então, eu acho que... E é o Sandro, né? Ele mesmo. Show. Eu acho que o primeiro conteúdo do Sandro no semestre, ele provavelmente começou a falar de circuito. Ele começou com aquela história de... O primeiro era lei de Ohm, depois ele começou a falar de associação de resistores, e provavelmente depois ele começou a falar de malhas. É um negócio chato pra caramba de fazer. Ele tem capacitor, na verdade. Malha, eu não lembro dessa palavra na matéria dele, não. Não apareceu malha. Não, acho que não. Mas apareceu associação de capacitores. Sim. Boa. Quando começa a falar, então, desse tipo de coisa, a gente vai perceber que é um passo à frente isso que eu vou falar, tá, gente? Quando você pega um fio e você aplica uma diferença de potencial nele, tal como acontecia na energia mecânica. Aqui eu tenho diferença de potencial entre a altura que a caneta está na minha mão e a altura que ela cai aqui embaixo, na palma da minha outra mão. Tem diferença de potencial. Quando você tem diferença de potencial elétrico, que é o caso da pilha, que é o caso da energia que está lá em Itaipu e que chega aqui para mim, ela só chega porque tem um desnível, porque tem diferença de potencial. Um potencial mais alto e um potencial mais baixo. Só que no meio dessa diferença de potencial, eu tenho um fio ou um cabo, que nem eu tenho ali fora. E aí o que acontece? Esse cabo, ele vai oferecer uma condutividade. Se ele oferece uma condutividade, e aí ela depende do material. E essa que é a ideia da disciplina do Sandro. Quando você pega isso daí e você começa a avaliar o tipo do material, se você pega o mesmo fio que está saindo lá de Itaipu, e se você faz um fio de ferro, um fio de cobre, um fio de platina, ele dá diferença na quantidade de carga que escoa? O que você acha? O que vocês acham? A resistividade muda, né, do material. Boa. Deve existir, então, uma relação entre a diferença de potencial e a condutividade. Essa proporção, ela é dada pela corrente. Corrente é o quanto de carga que escoa no tempo.
Por isso que são elétrons que correm. É carga que corre, é corrente. É essa que é a ideia do mecanismo. A hora que eu finalizar o meu curso de eletrostática, quando eu descobrir como é que eu armazeno energia potencial elétrica, eu vou descobrir que para eu gastar, eu vou usar determinados materiais, e esses materiais eles vão impor resistividade, né? Resistência a qualquer transferência de energia que eu fizer. Aí vai aparecer o conceito de corrente elétrica. Tá? Percebeu como é que as coisas elas vão se ligando? Então, quer dizer, eu estou desde o meu básico lá do chão, eu saí de força para chegar em como se faz trabalho, para chegar no conceito de potencial, que é realmente como é que eu meço diferença de potencial, como é que eu meço essa diferença de energia, e o próximo passo lá na frente, eu vou começar a construir circuitos. Eu vou começar a fazer a interação da lei de Ohm, eu vou construir malhas com os circuitos, fazer associação de capacitores das mais diversas maneiras, com resistores das mais diversas maneiras. Eu vou construir circuitos RCs, que é resistivo capacitivo. Mais para frente, quando eu começar a estudar campo magnético, eu também vou estudar força magnética, campo magnético, potencial magnético, energia potencial magnética, e eu vou descobrir como é que eu armazeno essa energia. E aí eu vou descobrir que existe um negócio chamado indutor. Então, eu vou falar de indutância, eu vou começar a associar como é que armazena energia magnética no circuito, como é que tem bobina. Bobina é um desses casos, porque energia magnética ela não vai precisar ser somente ímã. Eu posso ter um ímã com um monte de fio enrolado, que vai ser bobina. Você percebe? Aí o meu curso ele deixa de ser eletrostática, ele vira um curso de eletrodinâmica, porque eu vou ter interação entre essas coisas. Então é para esse caminho assim de física, para esse caminho de engenharia que a gente está indo. A gente vai descobrir como é que funciona a rádio, como é que funciona a radiotransmissão, como é que funciona telecomunicações, como é que funciona ondas eletromagnéticas. É para isso, então. Eu fui um pouco prolixo, fui até um pouco além, só para vocês terem ideia de onde a gente está e para onde a gente vai chegar. Perfeito? Bem, como é que a gente escreve o potencial, então, para um grupo de cargas? Que é importante. É melhor definir o potencial do que definir campo. Porque, pelo menos, o potencial você consegue chegar com o eletrodo, com o multímetro, coloca lá e você vai chegar num valor em volt. Ele vai te dar um valor em volt. Então, olha só. Antes eu estava fazendo para uma carga só. Estou mexendo no meu cursor. Eu tenho uma carga e eu estava calculando isso para uma região qualquer. Então, beleza. Agora, eu tenho várias cargas. Como é que eu fazia para calcular o campo quando era para um monte de carga separada? Eu tinha que calcular o princípio da superposição, que era o quê? O campo total era o efeito do campo da carga 1, mais o efeito do campo da carga 2, mais o efeito do campo da carga 3. Eu somava os três e dava o meu campo total. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, quanto que é o potencial da minha carga 1? 1 sobre 4π ε0, Q1 sobre R1. A gente calculou lá. Beleza, já descobri como é que funciona. Quanto que é o potencial da carga 2? 1 sobre 4π ε0, Q2 sobre R2, a distância 2. Quanto que vale o Q3? A mesma coisa. E assim por diante. Então, quanto vale o meu potencial total? O meu potencial total, ele é o V1 mais o V2 mais o V3. Olha só. Então tá. E como é que eu posso fazer isso? É a soma de todos os Vs, para um caso genérico. Se tivesse 10 cargas, eu ia fazer o potencial 1, potencial 2, potencial 3, potencial 7, 8, o 9 e o 10. Cheguei. Então beleza. Na hora de somar, tá fácil, porque 1 sobre 4π ε0, ele é constante, ele vem para fora. Quem que ficou lá dentro? O valor de cada carga, QI,
dividido pela distância de cada carga RI. Se você fizer a soma disso tudo, você vai chegar no valor total. Boa, gostei. Ó. Então, tá do mesmo jeito que eu fazia a questão do campo. Então, ok. E se ao invés de carga pontual, eu tiver uma distribuição contínua, que nem eu tinha antes um aro, uma placa, uma esfera. Agora eu tenho um monte de carga aqui juntinho para calcular qual que é o potencial dessa minha carga. Beleza? De novo, a lógica é a mesma. Ó, antes eu particionava a minha esfera, o meu disco, o meu qualquer coisa, em vários elementos de carga DE. Agora, eu vou considerar cada pedacinho de potencial DV. Cada pedacinho dessas cargas aqui, ela vai interagir e ela vai gerar um efeito nessa minha posição onde está o meu cursor. Ó. Então, para cada pedaço da esfera, eu tenho isso daqui. Se o meu DV é isso, que eu quero saber, olha só, eu tenho 1 sobre 4πε0. Agora, eu tenho cada pedacinho de carga dQ sobre o meu R. Ah, então beleza. Se eu quero saber a soma de todos os pedacinhos dV, eu vou ter que fazer a soma de todos os pedacinhos dQ. Tá certo? Tá certo. Então, olha só. 1 sobre 4πε0, a integral de dQ sobre R. 1 sobre R, que é o que ficou lá dentro. Então, agora também já facilitou a minha vida. Porque quem era o dQ do jeito que eu fazia lá para o campo elétrico? Ah, se ele era linear, eu tinha um lambda dL. Se ele era superficial, eu tinha densidade superficial sigma dA. Se eu tinha qualquer coisa que fosse volumétrica, eu tinha o meu ρ dV, igualzinho que eu tinha antes. Igualzinho que eu tinha antes, mas aí ó, eu já vou cantar uma bola para vocês. Acreditem, vocês vão achar que não. Isso daqui dá mais trabalho para calcular do que o do campo elétrico. Porque a maior dificuldade é calcular o potencial, quando você chega no valor do potencial, você vai chegar num número e ele é bem mais tranquilo. Essa integral aqui dá um enrosco. Porque nem sempre, como a integral é de 1 sobre R, só num raciocínio rápido, só para vocês terem ideia. Opa! Quem perguntou? Não, tranquilo. Lembra quando a gente fazia a integral de 1 sobre R ao quadrado dr? Que a gente fez lá atrás para energia potencial mesmo? Beleza. A integral de 1 sobre R ao quadrado, ele é menos 1 sobre R. Tá certo? Tá certo. Quanto que é a integral de 1 sobre R? A integral de 1 sobre R, dr, é ln de R. Então, isso porque eu já estou pegando o caso mais simples. Se essa expressão daqui, a geometria mudar muito, essa integral aqui, ela vira um monstrinho. Vai dar um trampo de fazer que vocês não imaginam. Então, eu tenho ônus e tenho bônus. Ah, então tem coisa que é mais fácil de calcular sim. Beleza. Por sorte, tem muita coisa tabelada. Tem lista de tabela de integral com já coisa resolvida para a gente fazer. Dependendo do problema que você pega, você vai resolver isso daqui na mão, isso daqui vira o caos. Já estou avisando. A lista de potencial ela também vai estar um pouco mais, vai estar no padrão da lista de Gauss. Eu não embacei ela não. Mas vocês vão ver que tem coisa enjoada para fazer.